Então, o primeiro tópico é a diferenciabilidade, que vai na mesma linha dos demais, né? Não são conteúdos novos. A gente tem que revisar o que vocês já viram sobre diferenciabilidade no caso de função com uma variável só, mas visando generalizar, né, esse conceito para funções com duas variáveis, três ou mais. Então, quando a gente fala de função diferenciável, a gente fala de quê? O que é uma função diferenciável? Vocês lembram? Ainda naquele contexto de função com uma variável só? Ela tem a ver com uma reta tangente, né? Num ponto. Isso. Então, diferenciável tem a ver com reta tangente, tem a ver, é uma questão pontual, beleza. Assim como é continuidade, né, também são conceitos pontuais. Né, Alex colocou aqui no chat, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui meu celular. Diferenciável é quando ela é derivável em todas as partes. Beleza. Então, ser derivável em todas as partes, geometricamente falando, é ter reta tangente em todas as partes. Lembra que uma das definições de derivada, ou uma das aplicações de derivada, é que a derivada é a inclinação da reta tangente. Então, se você fala que tem reta tangente em todos os pontos, logo tem inclinação da reta tangente. Ou seja, tem derivadas em todos os pontos. Beleza. Graficamente falando, ser diferenciável é ser uma curva, né? Se eu estou me referindo a funções com uma variável só, uma função com uma variável só, o gráfico é uma linha. Uma linha que não tem quina, ela tem retas tangentes em todos os pontos. Lembrando que reta tangente é aquela reta que, na vizinhança do ponto, a reta se confunde com o gráfico. Não é isso? Então, reta tangente é aquela reta que, na vizinhança do ponto de tangência, ela se confunde com o gráfico. Se eu tivesse uma quina, na quina não tem reta tangente. Eu tenho até várias retas que tocam o gráfico em um ponto só, mas nenhuma dessas retas aqui se confunde com o gráfico. Então, quando a gente tem uma quina, por exemplo, na função modular, naquele vértice ali da função modular, eu não tenho nenhuma reta tangente, porque nenhuma dessas se confunde com o gráfico. Tá? Então, a ideia de reta tangente é o seguinte: a reta tangente ela é uma aproximação do gráfico. Melhor, ela é uma aproximação linear do gráfico. A ponto de eu falar assim, se eu pegar uma reta tangente na vizinhança do ponto de tangência aqui, eu posso jogar o gráfico fora e ficar só com a reta tangente, que eu vou ter uma boa aproximação. Eu não vou perder tanto. Entende? Então, a reta tangente ela é a melhor aproximação linear que existe do gráfico. Ok? Então, essa é a ideia. E Eduardo, tem a ela não tem questão nada a do... ver. Ela não tem nada a ver assim, se eu pegasse essa parte do gráfico e esticasse ele, não tem nada a ver com isso não, né? É como se fosse esticasse ele até virar uma reta, esse ponto aí. Não, ou não Não. tem nada a ver. Não, sim. Todo gráfico você pode esticar, né? Se você pegar a função modular e abrir também, vai virar uma reta. Né? Fica meio assim... A reta tangente realmente é uma aproximação linear. A ideia é que você pode jogar o gráfico fora. Não mexer com ele. Você joga o gráfico fora e você fica com a reta tangente e aqui, ó, se confunde. Entendeu? Se você der um zoom aqui, eu não sei quem é a reta tangente, vai chegar um ponto que eu não vou saber quem é a reta tangente e quem é o gráfico. Claro, se você continuar a reta tangente, você pode cortar ela em outro ponto. E nesse ponto aqui ela não é tangente. Então, ser tangente ou não é uma questão pontual. Tá? Agora, a questão de esticar o gráfico, eu acho que foge um pouco. Porque aí a gente pode fazer isso com qualquer gráfico, aí qualquer gráfico pode ser esticado. Tudo bem? Tá. Tá ok. Isso. Então, e se a minha função tiver duas variáveis?
Vamos aproveitar já o gancho para generalizar a interpretação geométrica para a função com duas variáveis. Qual vai ser a diferença? A primeira é que o gráfico muda. Uma função com uma variável só, o gráfico é uma linha, no R2. Uma função com duas variáveis, agora o gráfico não é mais uma linha. Vou fazer aqui um genérico. O gráfico agora é uma superfície. Então eu posso ter superfícies diferenciáveis e superfícies não diferenciáveis. Então a superfície que é diferenciável tem uma qualidade que a outra não tem. E que qualidade é essa? Essa qualidade de não ter quinas. Também eu posso usar o mesmo termo, é uma superfície suave. Vou fazer tentar fazer um paraquedas aqui. Uma superfície qualquer. Então daqui está uma superfíciezinha, uma casquinha aqui. Ela é uma superfície diferenciável? Se eu analisar o gráfico e observar que ela é uma curva suave, ela pode ser côncava para cima, côncava para baixo, mas isso muda de forma suave, sem fazer quina, então ela é uma superfície diferenciável. Em outras palavras, ela tem derivada em todos os pontos. Tá? E se tem derivada, agora eu não tenho reta tangente em todos os pontos. Mais do que isso. Se eu pegar um ponto aqui, posso até falar que nesse ponto tem várias retas que tocam o gráfico e se confundem com a superfície. Mas todas essas retas têm uma coisa em comum. Elas estão dentro de um plano. Então aqui, enquanto numa função com uma variável só, graficamente ser diferenciável é não ter quina, é ser uma curva suave, aqui é não ter quina também, mas é ser uma superfície suave. Em outras palavras, tem que ter reta tangente em todos os pontos. Em outras palavras, aqui é ter plano tangente em todos os pontos. O que a reta tangente é da curva é algo similar ao que o plano tangente é da curva. A reta tangente é uma boa aproximação do gráfico na vizinhança do ponto. O plano tangente é a melhor aproximação linear do gráfico na vizinhança do ponto. Tá bom? Então, a mesma relação que existe entre reta tangente e curva é a relação que existe entre plano tangente e superfície. E se a minha função tiver 3 variáveis ou mais? X, Y, Z. Ou outros casos. Eu não tenho mais a minha interpretação geométrica. Né? Aqui o gráfico é uma linha. Aqui o gráfico é uma superfície. Aqui o gráfico eu não sei o que é. Tá? Mas eu posso ainda ter essa característica. Eu posso ter funções com 3, 4, 5, N variáveis e poder classificá-las como diferenciável. Tá? Claro, não vejo o gráfico. Se tivesse um gráfico, seria um gráfico suave, sem quina. Mas como é que eu analiso isso? Como é que eu mostro que uma função é diferenciável? Aqui, ela tem que ter reta tangente em todos os pontos. Aqui, ela tem que ter plano tangente em todos os pontos. Aqui, ela tem que ter uma melhor aproximação linear em todos os pontos. Então, seria o termo genérico para reta tangente ou plano tangente. Então, quando você, né, no material aí, ou em outra disciplina, quando você vê esse termo, melhor aproximação linear, você está se referindo à reta tangente, se for uma variável só. Se tiver duas, é plano tangente. Se tiver mais, aí fica esse termo genérico, melhor aproximação linear. Tá claro, gente? A ideia, nesse primeiro momento, a ideia de reta tangente, plano tangente e melhor aproximação linear. Ok. Beleza? E a regrinha? Só para aproveitar aqui o assunto também. Tentar otimizar o tempo. Lembra da equação da reta? Uma reta geral, a y menos y0, coeficiente angular, x menos x0. Equação de uma reta geral. Mas se essa reta é uma reta tangente ao gráfico da função f, você tem o coeficiente angular. O coeficiente angular é a derivada da função. Lembram disso? Equação da reta, mas se é a reta tangente, o coeficiente angular é a derivada.
Mas aqui não é a derivada genérica. Tá? Você vai derivar a função, mas você não vai jogar aqui a expressão genérica. Você vai jogar aqui a expressão específica relacionada ao ponto de tangência. Então você deriva a função e joga o ponto que você tem interesse, onde ela é tangente. Então isso aqui não é uma expressão, isso aqui é um escalar, é o coeficiente angular da reta tangente. Ok? Equação do plano. Plano tangente. Posso ir na mesma linha, olha só a estrutura, como é semelhante. Z menos E0, um coeficiente angular x menos x0, outro coeficiente angular y menos y0. Veja se não é similar a equação da reta. Se eu tirar esse fator aqui, esse termo, olha ali, fica com uma expressão similar da reta. ΔZ, o coeficiente angular, ΔX. Aqui eu coloquei mais uma parcela, mais uma componente, né? A estrutura é similar, só tem mais uma componente. Essa aqui é uma equação geral de um plano. Mas se é o plano tangente, você conhece esses coeficientes aqui. Na direção de x e na direção de y. Quem são esses coeficientes? O coeficiente angular na direção de x, da reta tangente na direção de x, é a derivada com relação a x. E o coeficiente angular, a taxa de variação na direção de y, é a derivada parcial com relação a y. Mesma coisa, aqui não é, você deriva parcialmente com relação a x, deriva parcialmente com relação a y. Mas você não considera aqui a expressão genérica. Você deriva, mas joga o ponto. Você vai pegar aqui o escalar. Isso aqui é um escalar, tá? Aqui também. Isso aqui é no ponto x0, y0. Isso aqui é um número, isso aqui é outro número. Então, escrever a equação do plano tangente, basta você conhecer x0, y0 e z0, que são as componentes do ponto de tangência, e saber derivar. Se você derivar com relação a x, derivar com relação a y, e substituir os pontos para calcular as derivadas específicas, você já tem tudo que você precisa para montar a equação do plano tangente. Ok? Até aqui, alguma pergunta? Para mim tá ok. Beleza. E se a minha função for com 3 variáveis ou mais? Aí a gente não chama de reta tangente, nem plano tangente. A gente vai usar o termo genérico. Tá? E vai ser uma estrutura similar. Vou botar aqui mais uma variável. O que eu fiz aqui da reta tangente para o plano tangente, colocando mais uma componente, agora você faz para aproximação linear de forma genérica, colocando quantas componentes forem necessárias. Vou colocar só mais uma. Tá? Vou botar aqui, ó, W menos W0. Aí eu tenho coeficiente angular, x menos x0, outro coeficiente angular, y menos y0, outro coeficiente angular, vou botar aqui P, z menos z0. Tá? Olha só. Se eu tirar essa componente aqui, eu caio numa estrutura de plano tangente. Se eu tirar essas duas, eu caio na estrutura da reta tangente. Tá bom? Então, isso aqui é a melhor aproximação linear no caso geral. Não, melhor. Falta aqui corrigir. Esses coeficientes angulares aqui são dados, respectivamente, por quem? Pelas derivadas parciais, com relação a x, com relação a y, com relação a z. Calcula as derivadas parciais e joga o ponto. Tá? Vou botar aqui o ponto P0. Aqui é o ponto P0, aqui é o ponto P0. Aqui é o ponto x0, y0, z0. Tá? Então, olha só a estrutura. Então, reta tangente é a melhor aproximação linear no caso de funções com uma variável só. Plano tangente é a melhor aproximação linear no caso de funções com duas variáveis. Funções com 3 ou mais variáveis. Aí não tem nome específico. Aí você usa o termo genérico, melhor aproximação linear. Tá?
Outra coisa, isso aqui a gente pode chamar de delta Z. Isso aqui a gente chama de DZ. Tá? Aqui eu chamo de delta Y. Isso aqui é o DY, que é diferencial. Então aqui, né, que é um dos tópicos dessa semana. Então quando fala diferencial, essa palavra diferencial está se referindo a esse membro, a esse lado aqui, né, da equação. Tá bom? Aqui eu tenho o delta W. Aqui eu tenho a diferencial de W. Então, se você tiver algum exercício aí, calcule, só para treinar, né? Calcule a diferencial de W, uma expressão com 3 variáveis. É para você calcular essa componente toda aqui, essa expressão toda, que é uma combinação linear, né, das derivadas parciais com as variações de x, y e z. Tá? Então, até agora, a gente conseguiu falar um pouquinho do conceito de ser diferenciável e a questão de diferencial, que é essa conta aqui. Beleza? Tá? Se vocês quiserem fazer algum exercício, a gente pode fazer algum exercício para ver, né? Ilustrar esse conceito. Mas tem mais um tópico ainda. Deixa eu ver. Eu imprimi aqui, mas imprimi tão pequeno o cronograma. Nem para enxergar. O gradiente. Tem a questão do gradiente. O que vocês preferem? Fazer um exercício dessa parte? Ou a gente pode falar do gradiente de uma vez, assim, né? E já dar uma apresentação dos conteúdos, todos os conteúdos, né, previstos para essa semana. Me podia falar um pouquinho sobre o gradiente, se for possível. Do gradiente? Beleza. Tudo bem. Então, a definição formal de gradiente, né, assim, a conta é o seguinte. A gente usa esse delta invertido, tá bom? Que é um vetor que ele traz o seguinte. Ele é assim, é a derivada parcial, né? Eu estou usando aqui o de Ronde, aquele D mais chique, que já se refere, a gente vê o de Ronde, a gente já sabe que se refere a funções com várias variáveis. Então eu tenho de Ronde x, eu tenho de Ronde y, e eu tenho de Ronde z. Mas observem que a notação está em aberta. Aqui eu não estou derivando ninguém, tá? Está vazio. O correto ali era ter alguma coisa assim, de Ronde f, de Ronde x, né? Era para ter aqui de Ronde z, de Ronde x, de Ronde y, de Ronde x, tinha que ter alguma coisa. Ali está em aberto. Tá? Então, esse delta invertido, né, com um vetorzinho em cima, é o símbolo do gradiente. Só que o gradiente, a princípio, ele é o produto escalar dessa expressão com a função. Tá? Então, se você pegar o gradiente de f, você vai pegar esse vetor, que está em aberto, as derivadas parciais, eu não sei o que eu vou calcular ainda, tá? E vou fazer o produto escalar com uma função. Olha, quando você tem um vetor vezes um escalar, você multiplica esse escalar por cada componente aqui. Não é assim? Então, no final das contas, fica assim. Ó. O gradiente de uma função vai ficar derivada de f com relação a x, derivada de f com relação a y, derivada de f com relação a z. E é isso que a gente precisa ter em mente. Tá? Em outras palavras, deixa eu mudar aqui de tela. De forma bem prática. Se a minha função tem duas variáveis, o gradiente dela é um vetor onde a primeira componente é a derivada com relação a x e a segunda componente derivada com relação a y. Então é bem isso. Se você olhar aqui, ó, o gradiente é um vetor, ótimo,
onde cada componente é uma derivada parcial. Claro, se a minha função tem duas variáveis, eu vou ter um vetor com duas componentes. Se a minha função tem três variáveis, o gradiente dessa função é aquele que a gente mostrou ali em cima. É um vetor com três componentes. Ah, mas quais são as componentes? Justamente as derivadas parciais. Se a minha função tiver três variáveis, quatro variáveis, né? Se a minha função tiver quatro variáveis, o gradiente é um vetor com quatro componentes. Quem são? As quatro derivadas parciais. Y, Z, T. Tá? Então, o vetor gradiente é uma estrutura, é um vetor, que resume, que ele carrega todas as derivadas parciais de uma função. Matematicamente falando, é isso. Tá bom? Então, a novidade é essa. E tem agora a interpretação. Para que serve, né? Onde se aplica isso? Vou botar aqui um exemplo simples, só para a gente focar na interpretação. Então, por exemplo, tem assim, f de x, y é igual a menos 2x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Uma função bem simples. Calcule o gradiente dessa função. O gradiente dessa função vai ter quantas componentes? Falem para mim. Ou escrevam aí no chat que eu estou olhando. Minha função tem duas variáveis e eu conheço a expressão dela. Serão duas, né? Duas. Quais são? F de x, f de y. Isso aí, as derivadas parciais. Então, um vetor gradiente de uma função com duas variáveis é um vetor com duas componentes. Quais são? As derivadas parciais. Aí você vai e calcula. As derivadas parciais, eu já vi, é só calcular. Derivando com relação a x, então a derivada disso aqui com relação a x, só x que é variável. Isso aqui é constante, a derivada constante é zero. A minha atenção está aqui. Derivada dessa de menos 2x ao quadrado, é menos 4x. Beleza. Agora eu vou derivar com relação a y. Aqui não tem y. Trato como constante. Derivada constante é zero. Vou focar aqui. Derivada dessa parcela com relação a y é menos 6y. Confere? Então você calcula o gradiente genérico. Se a pergunta for assim, calcula o gradiente no ponto específico. No ponto 1. Se você já calculou o gradiente genérico, é só você substituir. Quando o x vale 1, substituindo aqui, é menos 4. Quando o y vale 1, substituindo aqui, é menos 6. Então você tem esse vetor. Tá? E o que significa esse vetor? Lembra que um vetor ele tem três quantidades ali, né? Tem três quantidades informando. Ele informa a direção, ele informa o sentido e ele tem um tamanho. Então nós temos essas três informações. Uma aplicação para isso. O gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície. Essa aqui em particular é uma superfície côncava para baixo. Tá? No ponto em questão, no ponto x1, y1, esse ponto está lá no gráfico, de alguma forma. Tá? Então, aqui tem o ponto relacionado a esse ponto aqui, a esse vetor. Nesse ponto, tem uma curva de nível. Lembra de curva de nível? Quando a gente fatia a superfície com planos horizontais, nós temos essa curva de nível. Então, o vetor gradiente, ele é ortogonal à curva de nível. Tá? É como se tivesse 90 graus aqui, assim. Eu tenho uma reta tangente à curva de nível e eu tenho essa direção que aponta para fora. Então, aqui eu tenho o vetor gradiente no ponto 1, que é o vetor
que a direção e o sentido dele são ortogonais à curva de nível naquele ponto. Ok? Então essa já é uma informação, né, uma característica importante dele. Entenderam essa primeira interpretação? Sim, professor. Beleza? Então, assim, eu vejo que essa interpretação, ela é muito importante, por quê? Imagine que nesse ponto aqui, imagina não, né? Nesse ponto aqui, existem várias retas tangentes. Várias retas que tocam o gráfico e se confundem com o gráfico. Tá? Cada reta dessa vai cortar o chão, o plano XY, com um ângulo diferente. Tá? Cada reta dessa tem uma inclinação diferente. Então, olha, se eu estou nesse contexto de superfície, se eu estou num ponto inicial aqui, né, um ponto específico, se nesse ponto tem várias retas tangentes, a pergunta que vem é: qual reta tangente tem a maior inclinação? Ou qual reta tangente tem a menor inclinação? Uma vez que eu sei que o vetor gradiente é esse vetor que aponta para fora, é justamente nessa direção e sentido que vai ocorrer a reta mais inclinada. Aqui tem várias retas. Cada uma tem uma inclinação diferente. Aquela reta que é mais inclinada é aquela reta que tem a direção, né, do vetor gradiente. Certo? Aí, isso é interpretação gráfica. Mas em outro contexto é o seguinte: eu tenho uma função, num contexto qualquer, né? Sem ser somente o gráfico ali. Eu tenho uma função que pode modelar, por exemplo, o lucro da minha empresa. Vamos supor que eu consiga modelar o lucro da minha pequena empresa e eu vejo que depende só de duas variáveis. Pode ser mais, tá? Então tá ótimo. Ora, mas eu posso mexer só com X e o meu lucro vai ter um crescimento ou um decrescimento. No caso aqui vai ter decrescimento, né? Só está diminuindo. Quanto mais eu aumento o X aqui, só diminui. Então, vamos supor que eu quero diminuir essa função o máximo possível. Não cabe na questão de lucro, né? Mas só para manter aqui descobrir a função máxima. Eu quero, vamos supor que diminuir, vai falir a empresa. Ora, se eu mexer só com X, para cada Y que eu aumentar, eu vou ter uma taxa de variação específica. Se eu não mexer no Y e mexer só no X, para cada unidade no X que eu aumentar, eu vou ter uma taxa de crescimento ali, né, ou decrescimento da função. Então, se cada direção que eu tomar, e se eu combinar um pouquinho, né, mexer um pouquinho no Y e um pouquinho no X, é escolher uma direção. Mas se eu justamente escolher a direção e o sentido do vetor gradiente, vai ser justamente nessa direção e sentido que eu vou ter a maior taxa de variação, ou seja, que eu vou crescer essa função aqui mais rapidamente ou decrescer mais rapidamente. Ok? Então, o vetor gradiente, uma vez que ele é ortogonal à curva de nível, ele aponta, né, a direção e sentido dele, nos mostram a direção e sentido que ocorre a maior variação. Então, se o seu objetivo é variar a função mais rápido, e se você puder controlar isso, poxa, se o meu objetivo é fazer com que a minha função cresça mais rápido, se eu puder controlar isso e poder escolher, né, essa direção, eu vou crescer mais rapidamente. E isso pode ser aplicado em várias áreas. Tá? Aqui, a gente pode até visualizar isso, né, nesse contexto de duas variáveis. Tá bom? Imagina que eu estou aqui no morro, estou escalando, e eu quero subir esse morro mais rapidamente, ou descer ele mais rapidamente. É justamente na direção do vetor gradiente que você vai ter a direção que desce mais rapidamente ou a que sobe mais rapidamente. Qualquer outra direção, você vai demorar um pouco mais a descer ou subir. Tá bom? Mas isso aqui pode ser aplicado para funções com 3 variáveis ou mais, tanto faz.
Então tá aí. A conta, como você calcula o vetor gradiente genérico, calcula o vetor gradiente específico e uma interpretação dele, que ele aponta para maior taxa de crescimento. A direção dele e o sentido é para maior taxa. E a direção dele e o sentido oposto é para menor taxa. Aquela que cresce mais rapidamente, né? Aquela que decresce, né? Falando melhor, aquela que decresce mais rapidamente. Vejam aí se tem alguma pergunta, se está fazendo sentido o que eu estou falando. A gente pode tentar falar de outra maneira. Eu acho que foi bem explicado, professor. Isso. Então, pelo cronograma, a P1 acho que vai até aqui, né? Até gradiente. Tá? Semana que vem é a revisão. A gente pode agora até fazer mais exercícios. Também durante a semana vocês podem pegar exercício, provas antigas, exercitar. A gente pode agora se focar só em questões, né? Só para exercitar. E a prova é para enviar até dia 2. Isso. E o próximo conteúdo é depois da prova só. Então daqui para frente é só a revisão. Quem chegou aí depois do início da tutoria, tem alguma questão que gostaria que a gente fizesse? Se tiver, é só falar. Não, para mim eu tô tranquilo, obrigada. Tá show, Aparecido. Posso pegar uma questão do EP aqui? Deixa eu ver se tem EP pra gente fazer. É EP7, né? EP7? Acho que sim, se eu não estiver atrasada aqui com meus impressos. Eu tenho até o EP8 também. Deixa eu ver do que se trata, 7 e 8. O 7 tem questão de gradiente. O 8 eu já não vi. Uhum. Vamos mexer no 7 então, deixa eu abrir aqui o 7. Ok, através da definição de diferenciabilidade, verifique se as funções são diferenciáveis. Tá. Vamos mexer no 7 então. Para mim tá bom, se todos concordarem. Vou tirar um print aqui. Então, antes fizemos um resumo, né, do conteúdo, agora vamos para o exercício. Exercício 1 do EP7. O que eu fiz? Bom, através da definição de diferenciabilidade, verifique se as funções abaixo são diferenciáveis. EP7. Então, item A e item B. Eu vou tirar aqui o item B, para a gente ficar atento aqui no item A. Então, o item A é uma função com quantas variáveis? Falem comigo aí ou escrevam no chat. 2. Qual é o domínio de uma função com 2 variáveis? R2? Todo R2, se não houver restrições. Então, isso aí, mas o primeiro passo é isso mesmo. Se a minha função tem 2 variáveis, caso não haja restrições, o domínio é todo R2. Mas aí você vai e olha para a expressão. Tem variável no denominador? Tem variável dentro da raiz quadrada? Tem variável dentro do log?
Se tiver, né, aí dependendo da expressão, pode trazer alguma condição, né, de existência. Então vai ter alguma restrição. Então aqui tem expressões no denominador. Mas observe que são expressões ao quadrado, com coeficiente positivo. Então, isso aqui não vai dar negativo, né? Então, isso aqui elas não se cancelam. Mas essa expressão, mesmo assim, ainda pode dar zero. Ela pode dar zero exatamente quando x for zero e y for zero ao mesmo tempo. Não é verdade? Então, essa função aqui, ela não existe no ponto 0, 0. Então, a nossa função f pode ser escrita assim, ó. Ela é essa função, olha aqui, se ela tem duas definições, ó. Ela tem essa definição aqui. Se os pontos são diferentes da origem e ela é zero, olha só, outra definição aqui, no ponto 0, 0. Então, ela é zero se o ponto considerado for o 0, 0. Então, se a expressão fosse só essa, se não tivesse essa parte aqui, o domínio dessa função seria todo o R2, com exceção da origem. Mas essa função em particular, ela tem duas definições. Ela tem essa definição para todos os pontos, fora a origem, e ela tem uma definição específica, particular, definida só para um ponto. Qual ponto? Para o ponto 0, 0. Então, essa função aqui, ela existe em todo o R2. Tá claro? Por que eu estou pensando na existência primeiro? Eu acho que a gente começou a falar um pouquinho semana passada. No seguinte, se a minha função for diferenciável, então ela é contínua. Falamos um pouquinho desses teoremas, não falamos? Mas eu posso falar que a minha função, se ela for contínua, então ela é diferenciável? Se a minha função é uma curva suave, ela é suave, então ela é contínua. Mas e o contrário? Se a minha função é contínua, então ela é diferenciável? Não, não é mesmo? O exemplo clássico é a função modular. A função modular é contínua, mas tem quina. Na quina, ela não é diferenciável. Tá bom? Então, mas eu tenho o seguinte, mas se a minha função não é contínua, a negação aqui, né, da volta, logicamente é válida. Se a minha função não é contínua, então ela não é diferenciável. Claro, se a minha função tem um salto ou tem um buraco naquele ponto, com certeza ela não é suave naquele ponto. Tá bom? Então, verificar se a função é contínua nos ajuda a julgar a diferenciabilidade. Mas nos ajuda a julgar no sentido de ser necessário a continuidade, mas não é suficiente. Então, se a função não for contínua, a conversa vai acabar aqui. Logo, a função não é diferenciável. Entende? Ser contínua é uma condição necessária. Mas, se ela for contínua, não é suficiente para ser diferenciável. Aí a gente vai ter que ver outra parte. Que outra parte é essa? Acho que eu não fechei com vocês os teoremas. A gente vai ter que continuar com outro teorema. Se a minha função ela é diferenciável, então ela possui derivadas parciais. Tá? Ela possui derivadas parciais. Vou colocar duas, mas serve para 3, 4, quantas, no caso que for. Mas na mesma linha, se ela não possui derivadas parciais, então ela não é diferenciável. Então o que eu faço? Primeira coisa, eu vejo se ela é contínua. Se ela não for contínua, não é diferenciável. Se ela for contínua,
eu calculo as derivadas parciais. Se aparecer alguma restrição nova, onde aquela função não possui derivadas parciais, quer dizer que ela não é diferenciável naqueles pontos, nessas restrições novas. Mas se ela possuir derivadas parciais em todo o domínio da função, também não posso garantir ainda que ela é diferenciável. A gente passa para outro teorema, que é o seguinte: se a minha função é de classe C1, então ela é diferenciável. O que é ser de classe C1? Ela possui derivadas parciais, tá? Só que além de existir derivadas parciais, elas são contínuas. Então, se as derivadas parciais existem e mais, além de existirem, são contínuas, a gente fala que essa função é de classe C1. Porque a função original ela é contínua e essa primeira geração de derivadas, todas são contínuas. Então, ela é de classe C1. Se a minha função é de classe C1, então ela é diferenciável. Então, isso aqui é uma forma da gente mostrar que a função ela é diferenciável. Ok? E ainda tem mais uma forma, que é a última. Isso aqui é, se todos os outros casos não funcionarem, tem mais um caso. A gente calcula um limite, onde eu me aproximo do ponto em questão, tá? Eu faço meu P genérico se aproximar do ponto específico. E aqui em cima eu calculo, vou fazer aqui um caso particular de x, de xy. xy se aproximando de x0, y0. Onde eu comparo. Tá? Eu vou comparar aqui a função, que eu quero verificar se ela é diferenciável ou não, vou ver a diferença, né? Com o plano tangente. Tá? Eu tenho que lembrar lá da equação do plano tangente. E aqui embaixo eu vou ver a diferença entre esses dois pontos. A diferença entre dois pontos é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Correto? Se esse limite tiver um resultado específico, eu garanto que ele é diferenciável. Se não tiver, não é diferenciável. Como assim? Isso aqui, ó, eu estou me aproximando, xy está se aproximando do ponto específico. Ora, se eles estão se aproximando, isso aqui vai para zero. E se eu ver a variação de uma função com o plano tangente, isso aqui também vai para zero. Então, isso aqui eu tenho próximo de zero dividido por próximo de zero. Não é verdade? Se eu conseguir mostrar que isso aqui é zero, ou seja, quando você tem uma... Está indefinido, né? Você tem aqui uma indefinição. Quando você fala que próximo de zero divide por outro próximo de zero, e você consegue mostrar que isso aqui tende a zero, quer dizer que o zero do numerador, esse número que vai para zero, que está no numerador, ele vai para zero mais rápido que o número que vai para zero, que está no denominador. Não é isso? Se você tem uma razão onde tem dois números que estão indo para zero, você consegue mostrar que essa razão vai para zero, quer dizer que o número que está no numerador, indo para zero, ele é mais forte do que o que está no denominador. Ele vai para zero mais rápido. Ou seja, isso é uma maneira de mostrar que existe o quê? Que existe plano tangente. Porque isso só ocorre quando essa expressão aqui, de fato, é a expressão do plano tangente. Tá bom? E se você mostra que a função tem plano tangente naquele ponto ela é diferenciável. Então, esses são os 4 teoremas que a gente precisa saber. Então, se isso aqui for zero, então ela é diferenciável. Então, 2 maneiras de mostrar que ela não é diferenciável. Como? Se ela não for contínua ou se não possui derivadas parciais. Mas se ela for contínua e possui derivadas parciais, não é suficiente para mostrar que é diferenciável. O que é suficiente?
além de possuir derivadas parciais, mostrar que essas derivadas parciais são contínuas. Aí sim você mostra que é diferenciável. Ou calcular um limite semelhante a esse. Se achar zero, ela é diferenciável nesse ponto. Tá? Então isso é tudo que a gente precisa para a gente, né, resolver qualquer questão que vier aí no EP7, EP8. Perguntas até esse ponto? Ficou sem perguntas? Sem palavras também? Ô, Eduardo, Oi? eu preciso calcular cada um deles ou o último já é suficiente? Então, você pode, assim, eu particularmente prefiro passar por cada um deles, quando eu não sei nada, né? Se for um exercício assim que eu não sei nada da função, então vale a pena primeiro ver se ela é contínua. Já que eu não sei nada dela, porque se ela não for contínua, isso é fácil ver. Porque se ela não tiver imagem, ela não é contínua. Se não tiver limite naquele ponto, ela não é contínua. E se tiver imagem e limite, mas forem diferentes, ela não é contínua. Então, se ela não for contínua, e eu fizer o primeiro, já acaba aqui. E é a conta mais fácil. Mas aí eu corro o risco de ser contínua. Aí eu vou ter que passar por todos, né? Vai demorar a beça. Então, se o exercício for assim, ó, mostre que a função é contínua. Então, quando eu pego um exercício, uma questão, que o próprio enunciado já está falando que é, mostre que é, então ele já está falando que é. Então, eu já sei que ela é contínua, então não vou precisar fazer isso, nem isso. Então, eu vou tentar mostrar que é, ou pelo terceiro teorema, ou pelo quarto. Agora, quando vem uma questão assim, verifique se é. Aí nem, né, o enunciado não adianta nada. Então eu vou ter, pode não ser. Então, se ela não pode não ser, então primeiro aí eu vou passar pelos 4 teoremas. Aí vale a pena passar, ver se ela é contínua ou não. Porque se não for, já termina o assunto aqui. Vale a pena calcular as derivadas parciais. Né? Se der alguma restrição, a gente já resolve aqui. Tá claro? Então, se você souber que é, já pode ir direto no 3 ou no 4. Mas se não souber, aí passa por todos, porque pode ser que não seja e você já resolve lá nos primeiros, no 1 ou 2. Combinado? Olha aqui. Como é que tá aqui a pergunta, ó, do IP7? Através da definição de diferenciabilidade, verifique se as funções abaixo são diferenciáveis no ponto 00. Tá vendo? Ela está perguntando para verificar se é. Então, esse verifique se não adiantou nada. Porque se fosse um mostre que é, eu já teria adiantado que é, eu quero só demonstrar que é. Então já ia para o terceiro e quarto teorema. Como aqui é para verificar se é ou se não é, aí vale a pena a gente passar por cada um deles. Então vou começar pelo primeiro. Será que ela é contínua no ponto 00? Como é que eu verifico se ela é contínua no ponto 00? Tem imagem? Olha aqui, no ponto 00 tem imagem? Tem. É 00. É 0, né? Passou. Se porventura não tivesse essa expressão, aqui não teria imagem. Se não tem imagem no ponto, não é contínua. Se não é contínua, não é diferenciável. Acabava a questão aqui. Mas tem. Então, ter imagem, não ter, implica que não é contínua. Mas ter imagem não garante que é contínua. Eu vou calcular o limite. Agora depende tudo do limite. Quanto que é o limite dessa função aqui quando eu me aproximo de 0,0? Desculpa. Aqui tem uma observação importante. Ó. Qual é a expressão que você vai colocar aqui? É a primeira ou é a segunda expressão?
Falem comigo. Uma função f tem duas definições. Ela tem uma para pontos diferentes de 0, 0 e tem uma específica para o ponto 0, 0. É a primeira, né? Porque não vai ser 0, vai tender a 0. Exatamente, muito bem, isso aí. Então, nessa questão do limite, aqui o x é 0, o y é 0. Então, eu estou aqui, nesse ponto. É exatamente isso. No conceito de limite, eu estou tendendo a 0, 0. Se eu estou tendendo a 0, 0, eu estou próximo, mas eu não estou no ponto 0, 0. Então, se eu estou próximo, eu estou numa posição diferente. Então, é a primeira mesmo. Show de bola. Então, você vai colocar a primeira expressão aqui. Então, com relação à continuidade, tudo depende agora do cálculo desse limite. Tá? Vou resolver fatorando. Vou fatorar daquela forma conveniente. Vou botar aqui, ó, 2x ao quadrado vezes x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Com xy tendendo a 0, 0. Vê se não é equivalente. Só fatorei um pouquinho. Por que eu fatorei dessa forma? Porque agora eu tenho dois termos, onde o primeiro eu sei que o limite existe e vai para 0, e o segundo é uma função limitada. A imagem dessa função aqui é um valor. A imagem dessa função aqui é sempre um valor positivo, ou pelo menos 0, né? Não é nunca um valor negativo. É de 0 em diante. E a imagem máxima é sempre 1, porque o denominador é sempre maior ou igual que o numerador. Tá? Então, uma expressão como essa, o denominador é sempre maior ou igual. Então, a razão é 1, máxima. E o valor mínimo é 0. Então, a imagem dessa função é sempre um valor entre 0 e 1. É o que a gente chama de função limitada. Função limitada vezes uma que vai para 0, o limite existe é 0. Olha aí. Se porventura aqui desse não existe, ela não seria contínua, logo não seria diferenciável. Se aqui o limite desse 5, apesar de existir, é diferente da imagem, logo ela não é contínua. Então não é diferenciável. Mas o limite existe é 0. Ou seja, tem limite, tem imagem e são iguais. Logo, ela é contínua. Então aqui, ó, então o primeiro teorema, a gente passou por ele, mas não fechou. Porque ela é contínua. Se ela é contínua, não garante que ela é diferenciável. Se não fosse, não seria. Mas é. Então, já passamos pelo primeiro. Tá? Agora a ideia é calcular as derivadas parciais. E verificar se acontece alguma restrição nova. Né? Se não possui ou possui. Ou você pode ir direto. Se você começar, não, eu acho que já vai ter derivada parcial sim, né? Que são polinômios ali, razão. A restrição que aparecer vai ser a mesma da original. Então, vai ter derivadas parciais. Tudo bem. Você já pode tentar ir direto nesse último. Tá? Se bem que para calcular a equação do plano tangente, lembra que a equação do plano tangente depende das derivadas parciais? Lá no início do encontro. Cadê? Aqui. Olha aqui o plano tangente. O plano tangente lá, eu vou ter que calcular as derivadas parciais. Então, também não é um exercício, né, que você vai desperdiçar. Passar pelo teorema 2 ou 3. Então, vai ter que calcular mesmo as derivadas parciais. Não tem como fugir. Tá bom? Mas essa aqui é a ideia. Eu acho que o EP7 já saiu o gabarito. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Ver se não passa, né, por essa... Se a análise lá da resolução não passa por esses conceitos todos. Tá bom? Mas é bom ter isso aqui em mente, porque isso aqui resume tudo o que você precisa. Tá bom, gente? Eu vou ter que fechar por causa do tempo. Mas deu para dar uma direção? Clareou um pouco alguma coisa aí dos conteúdos? Deu sim, Eduardo. Obrigada. Espero que sim. Tá? De nada. Obrigado vocês aí pela participação. Tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho, ter ajudado um pouquinho. Parabéns, professor. Nada, que isso. Boa semana. Tá bom? Bom final de semana, boa semana de estudos. Se vê semana que vem aí, se Deus quiser.
Obrigada. Tá bom, Até de lá. nada. Tchau, Bom Aparecida. dia a Tchau, tchau. Bom dia.